Bom dia, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder estar mais uma vez aqui para tributar a Deus toda a honra e toda a glória. Hoje nós vamos continuar a lição, a lição de número 8, e a lição de número 8, nas cartas de Pedro e Judas. Serviço e sofrimento. Que música que foi cantada aqui, hein? Agora, hein? Bíblia cantada, isso é maravilhoso. Então, a palavra de Deus, ela é linda, ainda mais cantada ainda. Então, nós vamos estudar hoje sobre serviço e sofrimento. Nós vamos ler 1 de Pedro, capítulo 4, versículo do 7 ao 19. Eu projetei aqui no slide para a gente ler junto. Diz assim o texto: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Eu quero orar. Pai, nós te louvamos, Deus, por mais essa manhã que amanheceu em nossas vidas. Ó Deus, pelo privilégio de poder falar contigo e ouvir a tua voz. Ó Deus, por tua obra na cruz do Calvário e no túmulo vazio, por meio do seu Filho Jesus. Ó Deus, nós temos razões de sobra, Deus, para te adorar. Leva-nos, Deus, a te exaltar, a te engrandecer, a te glorificar, Pai, em todas as coisas, que o teu nome seja engrandecido aqui nessa manhã, Pai. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser. Ó Deus, toma a minha vida, usa a minha vida, Deus, como instrumento, Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer. Fala conosco, edifica-nos, exorta-nos, Deus. Ó Deus, leva-nos, Deus, à compreensão da tua Escritura, Pai. Pai Santo, muito obrigado por tudo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bem, o alvo da lição: compreender qual deve ser a conduta do crente em dias de bonanças ou de tempestades. Amar a Cristo sobre todas as coisas, a ponto de sofrer por Ele. Exercer os dons concedidos pela graça de Deus e estar preparado para sofrer por amor a Cristo, se for necessário. Bem, introdução. O contexto mostra que os cristãos a quem Pedro escreve
achavam que Jesus voltaria naqueles dias e por isso estavam acomodados, esperando a vinda de Jesus. Olha, é interessante que tem diversas passagens na Bíblia que mostram os cristãos ansiosos, os cristãos com esperança da vinda de Jesus para os seus dias. Você pode ver que a igreja primitiva de Atos ali dos apóstolos, ela esperava que Jesus fosse voltar breve, no tempo deles. Preste atenção, porque eles vendiam tudo que eles tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Eu penso assim, como que Jesus vai voltar mesmo? Ué, o que vai servir isso aqui para nós? Não vai servir de nada. Você pode ver que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo, falando da vinda de Jesus, né, do arrebatamento, ele diz que os que ficarmos vivos, assim como nós, Paulo tinha esperança que Jesus voltaria com ele ali vivo ainda. Então, essa questão da volta de Jesus, ela mexe com a gente, porque todo cristão verdadeiro anseia pela volta de Jesus. Será o dia mais glorioso para um cristão verdadeiro, o dia em que Jesus aparecer nos céus, quando todo olho verá, quando nós formos levados desse mundo para viver com Jesus para todo sempre. Isso será glorioso, sabe, para um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, eu afirmo de novo, que ele anseia por isso, que ele deseja a volta de Jesus. Agora, tem um detalhe aqui. Pedro, ele vai aconselhar os irmãos para que eles não fiquem tão esperançosos na questão da volta de Jesus, que parem de pregar, parem de servir a Deus, larguem os seus empregos, sabe? Não é para acontecer isso, porque nós temos que esperar que Jesus volte hoje, estar preparados para a volta de Jesus, mas nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que servir a Deus, como se Jesus não fosse voltar quando nós estivermos vivos, como se ele fosse voltar daqui 1000 anos, um exemplo, porque senão corre-se o risco de nós ficarmos estagnados, parados. Imagina se os discípulos de Jesus da época, com a esperança da vinda de Jesus, eles parassem de pregar o Evangelho. O Evangelho não teria chegado até nós, para você ter uma ideia. Então nós precisamos trabalhar para Deus e servir ao Senhor, como se Cristo não fosse voltar agora, nesses tempos, mas nós devemos ansiar pela volta de Jesus como se ele fosse voltar hoje, e viver sempre para a glória de Deus, todo dia, como se fosse o último. Isso é glorioso. Aqui Pedro então dá vários conselhos aos irmãos e pede para que, enquanto aguardavam o fim de todas as coisas, não era conveniente que ficassem parados, e eles deveriam trabalhar na obra do Senhor, e os convoca a servir a Deus. Esses conselhos serviram para os irmãos da época, mas serve para nós também. Também, nós estamos aqui e serve para nós. De que modo devemos servir a Deus? De que modo? Primeiro, devemos servir com dedicação até o fim. Olha, há momentos importantes em nossas vidas e quando eles se aproximam, nós tomamos todas as precauções para que eles aconteçam da melhor maneira possível. Mas como devemos nos portar, visto que o fim de todas as coisas está próximo? Como é que nós devemos nos portar? Porque os acontecimentos que acontecem nas nossas vidas, eventos, tem dia e hora marcados. Agora, o fim de todas as coisas, a volta de Jesus, ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Como é que nós vamos então ficar, aguardando ou se preparando para a vinda de Jesus? De que modo nós temos que servir, sabendo que o fim de todas as coisas se aproximam? O que devemos fazer? Como nós devemos ser? Pedro responde: devemos ser criteriosos, Pedro diz. Olha só, 1 de Pedro 4:7, está escrito: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos.
Devemos ser sensatos, seguros, vivendo com o pé no chão e a mente nas coisas que são de cima. Não só com as coisas que são de cima, mas entendendo que a vinda de Jesus, ela não faz a gente parar. Ela faz a gente prosseguir e pregar e servir ao Senhor. O que tem a ver a ideia de ser criterioso com a volta de Jesus? É aquilo que eu falei. A palavra criterioso, traduzida aqui, traz a ideia de ter a mente saudável, de ter autocontrole diante das coisas da vida. Aqueles irmãos estavam sofrendo perseguições e risco de morrerem por causa do Evangelho. Porém, deveriam ficar firmes e não abandonarem seus empregos e seus afazeres por causa da volta de Jesus. Para analisar. Hoje nós sofremos, mas não chega nem perto do que muitos cristãos já sofreram na caminhada cristã. Eu fico pensando assim que houve muitos cristãos que desejaram que Jesus voltasse para livrarem eles dos sofrimentos. Sim, uma pessoa que está sofrendo, o que ela quer? Ela quer acabar com o sofrimento. Ela quer ficar livre daquilo que causa dor em seu corpo, em seu ser. Então, eu vejo que muitos cristãos oravam, desejavam para que Jesus aparecesse logo, sabe? Para suportarem as aflições, os sofrimentos. Tem muitos cristãos hoje que estão sofrendo. Nós aqui no Brasil, aqui é tranquilo. Nós temos liberdade de expressão ainda. Nós podemos nos reunir, nós podemos pregar, transmitir via internet os nossos cultos, as pregações. Temos livre acesso à tecnologia. Existem países em que a Bíblia já não pode ser mais usada. Você tem que se reunir em cavernas para que você possa ser edificado pelo Evangelho. Existem muitas igrejas subterrâneas na China, em muitos lugares. Aí, fora no mundo, há muitos países que são totalmente anticristãos. E não se vê, sabe, a liberdade de se pregar o Evangelho. Então, tem muitos irmãos nossos que têm sofrido, sabe, na pele, dor, tristeza, morte de parentes, sabe, prisões, escárnios, torturas. Rapaz, para esses cristãos, eu creio que a melhor coisa que acontecesse fosse Jesus voltar, ou eles morrerem. Tem muitos cristãos que estão desejando a morte, desejam morrer para ficar livre do sofrimento. E a lição de hoje vai falar sobre serviço e sobre sofrimento. Sabe, é algo que acontece conosco, não é algo que é utopia, não. Existe. Nós devemos viver tanto como se Jesus fosse voltar hoje, como se ele fosse voltar daqui 1000 anos. Uma coisa é certa, Jesus voltará. Gostem os homens ou não, creiam os homens ou não, isso é um fato. Jesus, ele aparecerá segunda vez para nos buscar, para nos levar, para que nós possamos estar com ele, todos os dias, para sempre. A Bíblia apresenta o retorno de Cristo como uma grande motivação para agir, não como um motivo para parar. Os apóstolos viveram e serviram com a ideia de que Jesus poderia retornar enquanto ainda estavam vivos. Já pensou se eles tivessem parado de pregar? O evangelho não teria chegado a nós, é o que eu disse. Os apóstolos viveram suas vidas ao máximo, como se todo dia fosse o seu último. Nós, como eles, devemos encarar todo dia como um presente e usá-lo para glorificar a Deus. Como que nós temos vivido? Como é que nós temos vivido? Olha, a vida está tão boa para tantos cristãos que eles já nem querem que Jesus volte. Sabe, tem cristãos que estão vivendo uma vida tão boa, tão regaladamente, tão cheio de dinheiro, tão cheio de fama, sabe, que, ó Jesus, fica aí mesmo, deixa nós curtir aqui a vida, sabe, está boa a vida. Então, tem pregadores da televisão que se Jesus voltasse agora, seria uma grande derrota para eles, porque além deles pararem de ganhar dinheiro e extorquir o povo, eles pereceriam. É duro dizer isso.
Esforçamos muito para diversas coisas nessa vida, mas será que temos os mesmos critérios quando o assunto é a vida cristã e a comunhão que temos com Deus e com os irmãos? Para analisar. Olha, nós muitas vezes não aceitamos um convite para uma reunião de oração. Eu sei que agora nós estamos nessa pandemia aí, não podemos nos ajuntar, mas olha antes aí, como que estava. A gente podia se ajuntar, mas a gente não vai, sabe? A gente não aceita um convite, às vezes, até para pregar a palavra, né? Para anunciar o evangelho. E se alguém chama a gente para um churrasco, a gente corre, a gente vai correndo. Então, qual tem sido o nosso critério com a nossa vida aqui na terra? Nós temos feito mais a nossa vontade ou a vontade de Deus? Fica aí a pergunta para você ir pensando. Muitos dedicam toda a força, o tempo e a inteligência para projetos pessoais e as coisas do mundo, mas para com as coisas do Senhor não há a mesma dedicação, zelo e vontade. Por quê? Afinal, a quem vamos prestar contas de nossas vidas? O que devemos fazer? Como nós devemos ser? Pedro responde, devemos ser sóbrios. 1 de Pedro 4,7, versículo A, está escrito, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Sóbrio é o contrário de ébrio, que é aquele que perde o controle dos sentimentos, dos pensamentos e da vontade. É como um bêbado, né? Os crentes, portanto, devem ser equilibrados, nunca deixando que alguma coisa venha perturbar sua capacidade de ver e pensar claramente. Temos que tomar cuidado com os extremos. Num mundo marcado por festas regadas de álcool e imoralidade, Pedro convida os irmãos a se controlarem. Olha, pensa aí um pouco num bêbado. O bêbado não tem governo de si mesmo, muitas vezes só causa vergonha para a família, sabe? Só arruma para a cabeça, só causa briga muitas vezes. Eu fui dono de bar durante quase 5 anos da minha vida. Eu aguentei muito bêbado. Nossa, rapaz, uma coisa que eu não quero nem de graça mais, nem se o cara pagar dobrado, é ter um bar, alguma coisa que sabe, que vá causar tanto transtorno assim. E eu vivia nesse meio, mas eu não tinha Cristo, eu não conhecia o Evangelho. Então, sabe, bêbado é alguém assim, que muitas vezes é repugnante, as pessoas não gostam, sabe, de pessoas. Eu lembro nas festas de fim de ano, tinha alguns parentes nossos que nós nem convidávamos, porque eles, todas as vezes que eles participavam de festa, eles ficavam bêbados e ficavam xaropes e causavam brigas. Então, ninguém quer ficar perto desse povo. Agora, nós temos que ter misericórdia desses bêbados e orar por eles, sabe? Porque Deus, ele pode fazer de um bêbado um adorador dele, um missionário. Deus pode transformar a vida de qualquer um e fazer dele um grande homem na presença do Senhor. O que mais? Meus irmãos em Cristo, é tempo de mantermos a cabeça no lugar. É tempo de repensarmos nossas atitudes e adequá-las à vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Outra coisa, um bêbado, ele não consegue discernir, sabe? Ele não consegue, a mente dele não está tomada de álcool. Quem está governando a mente dele é o álcool, não é o Senhor. Efésios 5,18, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Olha só, por quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é um contrário de um bêbado. É uma pessoa que tem o governo de Deus sobre as suas vidas. É uma pessoa centrada no Evangelho, centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. É uma pessoa apta a anunciar as virtudes de Cristo. É uma pessoa que está com a sua mente equilibrada, com a sua mente saudável, centrada. Uma pessoa que tem equilíbrio, que está são, que está sóbrio. Essa é a palavra sóbrio. Devemos tomar cuidado com Satanás, com o mundo e com a nossa carne, sim. Temos que tomar cuidado com esses 3 inimigos aí, porque são inimigos de Deus.
Devemos ser sóbrios e vigilantes e estarmos atentos a todas as coisas, pessoas e lugares. Não pense que você é forte, pois não é, e eu também não sou. Nós somos dependentes de Deus, precisamos de Jesus a cada segundo das nossas vidas. Olha, é aquilo que Jesus disse para Satanás, né? Não tentarás o Senhor seu Deus. Não adianta você achar que você é forte e você falar mais ou menos assim, eu vou lá na boate pregar o evangelho. Olha, você tem que tomar cuidado, sabe? Você tem que saber o real motivo por que você está indo em certos lugares. E eu também, sabe? A gente tem que fugir de toda aparência do mal. Sabe, a Bíblia não manda você resistir, sabe, à aparência do mal, ela manda você fugir. Você pode ver que, muitas vezes, a questão do pecado sexual, da imoralidade, a Bíblia não diz em lugar nenhum, resista. Não, a Bíblia fala para se arranque, camaradas, fuja, porque se você não fugir, você não vai ter o total governo da situação, e é perigoso você cair, e você envergonhar o nome de Cristo. Sim. O melhor a fazer é você estar sóbrio e decidir de uma vez por todas na sua vida que você vai atrás de coisas que edifiquem a sua alma, que edifiquem o seu homem interior, que você vai atrás daquilo que Deus, sabe, projetou para a sua vida, a vontade de Deus e não o teu desejo carnal e caído. Isso vale para mim também. Você já viu o que um bêbado faz? Perde o controle. Que Deus nos dê graça para sermos sóbrios em tudo. O que devemos fazer? Como nós devemos ser? Pedro continua. Devemos ser dedicados à oração. Olha só. 1 de Pedro 4,7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Como tem sido a nossa vida de oração? Nós temos dedicado tempo na presença de Deus? Nós temos falado com o Senhor? Nós temos ouvido a voz do Senhor? Sabe, uma coisa que muitas vezes nós relaxamos é a questão de oração. Nós não vamos até Deus, sabe, muitas vezes. E nós queremos conhecer Deus. Agora, como que nós vamos conhecer Deus se nós não oramos? Se nós não meditamos na sua bendita palavra? Deus deixou a oração como um canal de relacionamento com Ele, sabe? Onde nós falamos e nós ouvimos Deus falar conosco. Então a oração, ela não é para mover Deus para fazer as nossas vontades, mas é para a gente ser levado até Deus para fazer a vontade dEle, para obedecê-lo, para estar em sua presença, para ter prazer, sabe, na intimidade com Deus. Precisamos orar e temos muitos motivos para isso. É por meio da palavra de Deus, da oração, que nós temos relacionamento com Deus. Em oração nós trilhamos um caminho que Jesus abriu. Nós temos livre acesso a Deus. Deus recebe pecadores salvos pela graça dEle. Olha, isso é glorioso. Sabe, nós não precisamos de nada nem ninguém. O caminho foi aberto por Jesus Cristo. Não há nenhum ser humano que possa nos levar até Deus. O único capaz de nos levar até Deus é Cristo. O único ser humano que veio a esse mundo, se fez homem, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu livre acesso à presença do Pai. Eu e você, nós podemos nos achegar perante o trono da graça e falar com Deus. Olha o privilégio. Isso é um privilégio no mundo onde nós temos tantos dissabores, no mundo onde nós temos tantos problemas, tanta coisa ruim. Nós podemos chegar diante de Deus e expor toda a nossa alma perante Ele, falar com Ele e dizer tudo o que nós sentimos para o Senhor, e Ele vai entender. Ele entende o nosso coração. Na verdade, Deus, Ele ouve até lágrimas. Palavras muitas vezes nem saem da nossa boca, mas o Senhor sabe como está o nosso coração.
É muito bom pertencer a um Deus assim, a um Deus que não quer se esconder de nós, a um Deus que nos convida, sabe, a orar, a meditar na sua palavra, a um Deus que está acessível a nós. Isso é glorioso. Deus nos ama e nos quer perto dele, mas nós queremos ficar perto dele? Para analisar. Deus quer. Às vezes procuramos conquistar tantas coisas e nos esquecemos de conquistar o principal: intimidade com Deus para obedecê-lo. Saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes, damos mais valor às redes sociais do que à presença de Deus. Eu fiz diversos questionamentos aqui, para mim, sabe, eu comecei a perguntar para mim, e isso vale para você também, esses questionamentos. Eu quero que você pense aí, eu quero que você reflita, e eu quero que você responda para si mesmo, como anda a sua vida na questão de oração. Gastamos mais tempo com o celular na mão do que em oração. Onde está o nosso coração? Como têm sido as nossas orações? Nós conhecemos a Deus de verdade? Tem gente que quer conhecer a Deus, mas não quer orar. Rapaz, não tem nada pronto, não tem uma receita de bolo, sabe, em que você conhece a Deus assim, num estalo. É vivendo na presença de Deus, é um constante relacionamento com Ele, para você ir conhecendo a esse Deus. Em Filipenses 4,6 está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, coisa que nós fazemos muito, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que temos pedido a Deus? O que temos buscado? Para analisar. Em nossas orações temos buscado o reino de Deus ou o nosso reino? A vontade de Deus ou a nossa vontade? A nossa oração é um recital de ação de graças ou uma lista de necessidades? Estamos dando graças a Deus por tudo ou reclamamos de muitas coisas? Em 1 Tessalonicenses 5, 17, 18 está escrito: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Eu sei que quando tudo vai bem nas nossas vidas é fácil dar graças, mas quando vem o sofrimento, a dor, é muito difícil, sabe? É muito fácil poder cantar um hino de adoração a Deus numa igreja, mas num funeral é mais difícil, sabe? Às vezes nós passamos por momentos tão turbulentos, tão complicados, que fica difícil dar graças, sabe? Eu penso assim, e tenho convicção disso, de que somente a graça de Deus pode nos alcançar em certos momentos para que nós possamos dar graças. Senão nós vamos reclamar, nós vamos murmurar, nós vamos, sabe, xingar até. Mas o Espírito Santo, Ele nos assiste. O Espírito Santo, Ele vem até nós, Ele leva-nos a orar com gemidos inexprimíveis, sabe? E isso é Deus que faz, é Deus, sabe, vindo até nós e nos levando à oração. Estamos orando perante o Senhor para que Ele perdoe os nossos pecados e nos leve a uma vida de santidade? Estamos orando, suplicando a Deus que derrame seu Espírito sobre nós e nos leve a viver para a sua glória? Estamos orando para que Deus se revele a nós e o conheçamos mais? Estamos orando para que Deus nos use e use irmãos que preguem a verdade dEle para que Ele seja exaltado? Estamos orando para que Deus nos ajude a amar as pessoas incondicionalmente, como Cristo nos amou? Estamos orando para que Deus abençoe nossas famílias com sua presença e que restaure lares à beira da ruína? Quantos lares cristãos, sabe, têm sido alvos de, sabe, tanta perplexidade, de tanta luta, de tanta dor entre marido e mulher e filhos? Nós temos orado
por essas famílias. O que nós temos feito? Todos esses questionamentos nos levam a refletir. Estamos orando por nossa nação, pelos governantes, pelas autoridades, para que Deus haja em nosso país? Rapaz, é algo assim que deixa a gente perplexo mesmo. Tá, eu vejo assim que a gente não deve desejar a morte de ninguém, sabe? Só porque o presidente pegou o coronavírus aí, ó, no Twitter mesmo, o topo lá era força Covid, era desejando a morte de alguém. Rapaz, não é porque é o presidente, podia ser qualquer um. Nós não podemos desejar a morte para ninguém. Um cristão jamais pode desejar a morte para alguém. Um cristão deve orar e não, sabe, ser levado a uma coisa dessas, a desejar que alguém morra. Em 1 Timóteo 2, 1 e 2 está escrito: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Estamos orando para Deus fazer a vontade dele nesse mundo? Muitas vezes nós criticamos, sabe, muitas vezes nós falamos coisas contra, mas nós estamos orando para que Deus faça a vontade dele. Nós temos clamado ao Senhor para que Deus mude a situação, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Então Deus muitas vezes está usando as circunstâncias dessa vida para levar a gente para a presença dEle, para que nós possamos servir a Ele, sabe? E não fazer o papel do outro. Estamos orando para Deus salvar os perdidos? Estamos orando pelos desviados? Estamos orando pelos irmãos? Em 1 Timóteo 2,8 está escrito: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. O pastor Mauro Meister disse, isso aqui é do seminário presbiteriano, o pastor da igreja presbiteriana de Barra Funda, eu acho que é, se não me engano, é o presbiteriano, teólogo. Ele disse: a oração do tolo é aquela em que o indivíduo pensa que Deus não teria agido caso ele não tivesse feito. Olha só, Deus não teria agido caso ele não a tivesse feito, né, a oração. A oração bíblica é aquela em que temos a plena convicção de que fomos movidos por Deus a orar. O John Piper, pastor John Piper, disse: não oramos para mudar os desígnios de Deus, mas apenas para obter o que Ele determinou que seja alcançado por meio da oração. E aí eu escrevi aqui algo que eu creio piamente. A soberania de Deus não nos isenta de orar. Deus inseriu até mesmo as nossas orações em seu plano maravilhoso. Deus nos leva a orar e age segundo a sua vontade. Quando acontece o que nós oramos, não fomos nós, mas foi o próprio Deus agindo. Então, nem nisso podemos nos orgulhar. Deus faz em nós, por nós, através de nós e apesar de nós. A Deus seja a glória para sempre. Agora, é um privilégio, sabe? É um privilégio poder ser usado pelo Senhor. Deus, Ele usa homens e mulheres para que a vontade dele seja manifesta no mundo. Isso é glorioso, porque Deus não precisa de nós, mas Deus, Ele conta conosco. Deus quer usar a sua vida, você que me ouve, não somente transformar você, não somente salvar você, mas Deus quer usar você na caminhada cristã, para que outras pessoas vejam a glória dEle e se acheguem a Ele. Sabe, isso é glorioso, poder fazer parte do plano de Deus, sabe? Será que nós queremos fazer parte desse plano? Eu quero fazer parte do plano de Deus. Eu quero que Deus faça a sua vontade por meio da minha vida e na minha vida.
O que devemos fazer? Devemos amar sinceramente uns aos outros. Em 1 de Pedro 4,8 está escrito: acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Naturalmente, deve existir amor entre os cristãos. Quando amamos incondicionalmente, perdoamos facilmente. É isso aqui que está dizendo, ó. Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O que quer dizer? Quando você realmente ama uma pessoa, quando você realmente ama incondicionalmente, sem esperar nada em troca, não há coisa que essa pessoa faça para você que você não a perdoe. Por quê? Não é condicional, é incondicional. É um amor que vem de Deus. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais faz milagres na vida de uma pessoa é amar incondicionalmente. Sabe, quando você olha e fala assim: não, eu vou escolher amar essa pessoa, não importa o que ela faça, não importa o que ela me retribua, não importa o que ela venha fazer, eu a amo, eu vou amar essa pessoa incondicionalmente. Isso produz um milagre, sabe? Eu falo milagre, porque as vidas são transformadas pelo amor incondicional, o amor de Jesus. E Jesus disse que nós seríamos parecidos com Ele por causa do amor, não é por causa das vestes, não é por causa do tipo de cabelo, mas é quando nós amarmos. Jesus diz: quando vocês amarem uns aos outros, saberão que vocês são meus discípulos. Todos vós. A motivação para o amor é Cristo. A palavra traduzida para amor aqui é ágape, o amor de Deus, que nos fala de um amor sacrificial, altruísta, que deseja que o outro, sabe, aconteça o melhor para o outro. Não é um amor egoísta, querendo para si mesmo, mas altruísta, que o outro seja alcançado. Pedro argumenta que o amor cobre multidão de pecados. Em outras palavras, ele esquece que o outro pecou e age para com ele com misericórdia e graça. Pedro nos convoca a amar uns aos outros. Ele começa dizendo: acima de tudo, antes de qualquer ação ou palavra, é preciso amar. Se não houver amor, de nada valerá nossas palavras e ações. Olha só, esse texto muito conhecido, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Olha só que texto formidável, né? Que texto glorioso. Um dia perguntaram para o Rui Barbosa, chamaram ele e pediram para ele falar, escrever no jornal sobre o amor. E o Rui Barbosa disse assim: depois que Paulo foi usado por Deus e deixou escrito em 1 Coríntios 13 sobre o amor, nada há para se acrescentar. Como é que nós devemos amar? Jesus respondeu: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Rapaz, o mandamento ame a si mesmo, né, ame o outro como a si mesmo, é até mais fácil, sabe? Porque é como a gente, né? Eu amo a mim mesmo. Tem muita gente que não ama nem a si mesmo. Tem muita gente que se droga, que bebe, que acaba, arrebenta com a sua vida, com o seu corpo. Agora, amar como Jesus amou, rapaz, é muito diferente. Por quê? Porque Jesus, ele amou de maneira gloriosa, sabe? Ele se entregou por nós. Ele deu a vida dele por nós. Jesus não viveu para ele. Jesus viveu servindo a Deus. Jesus, ele veio a esse mundo para servir, para ser servo.
sabe? E ele se submeteu ao sofrimento, à dor, por causa de pessoas que não valiam nada. E não valem nada. A cruz, ela mostra o tanto que nós somos pecadores, o tanto que nós não merecemos, o tanto que nós, sabe, somos alvos da ira de Deus. Mas a cruz também mostra o quanto Jesus nos amou, o quanto Jesus foi profundo em amar pecadores indignos. Como Jesus foi profundo em dar a sua vida por pessoas que o negariam, por pessoas que blasfemariam, por pessoas que não querem saber de Deus, em certos momentos de suas vidas. Jesus, ele, sabe, se despojou dele mesmo, ele se esvaziou, até mesmo de sua divindade, e amou como ninguém jamais amará nessa vida. O amor de Jesus, ele nos constrange. Por quê? Porque o amor de Jesus é sacrificial. O amor dele é altruísta. O amor dele, sabe, é incondicional. Jesus não espera que você o ame para te amar, não. Romanos 5,8, esse versículo jamais sairá da minha cabeça. Tem muita gente que diz assim, mas por que Deus não prova o seu amor? Romanos 5,8 responde: Deus prova o seu amor para conosco no fato em que Cristo Jesus morreu por nós, quando éramos pecadores. Jesus não me amou porque eu viria na igreja pregar o evangelho, não. Jesus me amou quando eu estava perdido, quando eu estava jogado na sarjeta, quando mais ninguém me amava. O amor desse Jesus é algo que nos motiva. Olha o hino que a Natália e o Marco cantaram aqui, falando do amor de Deus. Quem pode nos separar? Será o sofrimento? Será a tribulação? Será a dor, a morte? Não! Nada conseguirá nos separar desse amor. Por quê? Porque nós vamos amar Jesus? Não! Porque Ele vai nos amar todos os dias, incondicionalmente, para sempre. É glorioso isso. Amar como Jesus. Como foi que Jesus amou? Desse jeito que eu te falei. Se o amor fosse baseado nas nossas atitudes, Jesus nunca teria nos amado. Eu tenho plena convicção disso. Plena convicção. Se a escolha de Deus fosse por causa de alguma coisa que nós temos, nós nunca seríamos escolhidos. Nós nunca estaríamos na presença de Deus. Não pense você que você é bonzinho, que Deus te ama porque você é gente boa. Não, eu e você não prestamos. Mas a graça desse Deus, ela tem alcançado corações, e tem transformado corações, e tem levado esses corações à presença de Deus, para fazer a vontade dEle, para não viver mais preso ao pecado, mas para viver na santidade desse Deus bendito e santo. Esse amor. John Stott disse assim: você quer saber o significado do amor? Não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Ao Calvário. Jesus nos amou incondicionalmente, sacrificialmente. Ele deu sua vida por nós. Esse é o modelo de amor que Pedro diz. Como é que nós devemos amar? É fácil? Não. É impossível sem Deus. Amar assim, nós conseguimos com Jesus. Nós só conseguimos dar o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial.
se o próprio Deus derramar no nosso coração o amor dele, e foi isso que ele fez. Romanos 5, versículo 5, Deus derramou o seu amor nos nossos corações, e é com o amor dele que é para você amar. É por isso que não está em você, só está em você porque ele derramou em você, e você tem capacidade de amar uns aos outros, com o amor dele. É assim que amamos. É assim que nós temos amado. O que devemos fazer? Como nós devemos ser? Devemos ser hospitaleiros. Pedro continua aqui a lista. Em 1 Pedro 4,9 está escrito: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Olha, esse versículo para nós hoje, aqui, ele muitas vezes perde o sentido. Por quê? Porque muitas vezes não há necessidade. Nós não vivemos, nesse momento, uma necessidade de ser hospitaleiro. É claro que, se for necessário, nós temos que ser. Mas naquela época, isso aqui era uma regra, sabe? Porque acontecia demais, acontecia muito. Missionários pregando o evangelho, eles saíam sem dinheiro, eles saíam muitas vezes sem recurso algum, eles iam para outros lugares e lá eles precisavam encontrar um grupo de cristãos que cuidassem deles, sabe? Cristãos que suprissem a necessidade deles, tanto de pouso quanto de alimentação. Sabe, eles precisavam de cristãos que abrissem as portas de suas casas para que eles passassem dias, meses dentro da casa. Imagina um negócio desse. Para analisar. Uma outra coisa, muitos cristãos estavam fugindo para não morrerem. Perseguição. E como que eles iam achar, sabe, consolo, conforto, segurança? Como? Eles precisavam que outros cristãos abrissem as portas de suas casas para eles não morrerem. Então, hospitalidade aqui era algo muito usado na época. Eu fico pensando, e se fosse hoje? Rapaz, eu fico pensando, é muito difícil, hein? Isso aqui é muito complicado, hein? No nosso contexto, nós temos que pensar umas 10 vezes em quem nós colocamos dentro de casa. Nós temos que saber, porque não é da mesma época. Naquela época, quem falava que era cristão mesmo. Hoje tem um monte de picareta. Hoje tem um monte de aproveitador. Hoje, isso aqui, se fosse escrito hoje, talvez nem estaria escrito. Talvez estaria assim: tome cuidado com os picaretas gospel, né, com os camaradas que estão viajando aí só para tomar dinheiro do povo. Ia ser diferente. Então, eu abriria e abro a porta da minha casa para receber um pregador que eu conheço, um irmão que eu conheço, mas eu não abro a porta da minha casa, a não ser que Deus fale comigo, para alguém que eu nunca vi, nunca conheço, e isso é perigoso. Então, eu e você devemos tomar cuidado. Por isso que nós temos que contextualizar a palavra. Porque tem coisas na Bíblia que era para a época. Hoje, nós temos um contexto diferente. Se você começar a abrir a porta da tua casa para todo mundo que se diz cristão, você corre um grande risco de ser roubado e até de ser sequestrado. Temos que tomar cuidado. Nem todo mundo que se diz cristão é de fato cristão. Mas eu e você, nós temos que ter no coração que nós devemos usar todos os nossos recursos para servir a Deus. Tudo. A nossa vida é do Senhor. O nosso dinheiro é do Senhor. Se Deus pedir para nós fazer isso, nós temos que fazer, obedecer a Deus. Porque Deus, Ele suprirá as necessidades. Então, esses irmãos dessa época, é algo glorioso eles terem feito isso. E por isso que Pedro diz assim, sede hospitaleiros sem reclamação. Não era para abrir a porta da casa e depois viver reclamando. Não tinha que ficar reclamando. Já falei. De que modo devemos servir a Deus?
Primeiro, devemos servir a Deus com dedicação até o fim. Segundo, devemos servir com os dons, dando glória a Deus. Olha só. Os dons são concedidos por Deus. 1 de Pedro 4,10 está escrito: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Servir uns aos outros é um chamado a ser autêntico cristão, dedicado aos outros. Para realizar o serviço, o crente recebe dons. Dons são capacidades que Deus concede aos cristãos para servir os outros. É interessante isso. É para servir os outros. É para servir a igreja. Sabe? Não é ser visto, é serviço. Por isso que eu digo que o líder maior tem que ser o que mais serve. Tem que ser o que dá o exemplo. Sim. Não pense que o camarada prega lá na frente. É privilégio? É privilégio. Mas é uma grande responsabilidade. Então, por quê? Eu estou aqui servindo. Servindo a quem? Servindo a Deus, servindo as pessoas. Eu tenho plena consciência disso, plena convicção disso. O que me motiva a minha vida cristã e em aceitar muitos convites para pregar a palavra é saber que eu estou à disposição de Deus. Eu estou disposto a fazer a obra de Deus. É por isso que eu digo sim. Eu digo sim. Sabe? Porque eu sei que a minha vida não pertence mais a mim mesmo. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus e você também. Então nós devemos estar disponíveis e dizendo sim para o Senhor todas as vezes que aparecer uma oportunidade. Porque se apareceu a oportunidade e foi para você, é para você fazer. Os dons são dados de variadas maneiras para a manifestação da graça de Deus de acordo com as necessidades da igreja. Os dons são dados soberanamente pelo Espírito Santo para serviço, nunca para benefício próprio ou autopromoção. Entenda uma coisa, os dons de Deus, eles vêm para que a igreja seja edificada, para que aquele dom, ele seja manifesto e edifique a igreja do Senhor. Não é para se exibir, sabe, dizendo eu tenho tal dom, eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de profetizar. Sabe, não é para você se orgulhar, é para você servir, é para você dar a sua vida por amor aos irmãos. É para que você seja usado por Deus para fazer a vontade de Deus e não para se mostrar. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 11 está escrito: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Está vendo? Bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. É Deus que manda nesse negócio, não é o homem, é Deus. É por isso que a glória pertence sempre a Deus. Deus seja exaltado por todos os dons que Ele mesmo deu. Quando cada um coloca em prática o dom que recebeu a serviço dos outros, torna-se um despenseiro da graça de Deus. Para analisar. Um administrador da graça de Deus. Alguém que tem uma despensa cheia para servir os outros. Imagine num estoque de alimentos para servir a população com alimentos. É assim, você tem para dar, não é para você, sabe, usar somente para o teu proveito.
Nós temos muito que aprender com isso aqui. Uma das coisas mais interessantes na igreja é que todo crente em Cristo se torna um servo de outros servos, no objetivo de servir a Cristo. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. Não pense você que, eu sirvo a Deus, mas não quero compromisso com a igreja. Eu não quero compromisso com o povo de Deus. Eu não quero compromisso com pessoas. Rapaz, você está equivocado. Você tem que servir as pessoas. É serviço. Ministério quer dizer isso. Serviço. A palavra utilizada por Pedro para servo é diaconeu e indica que cada cristão deve aliviar as necessidades de outro, deve cuidar do outro naquilo que o outro precisa. Pedro segue no verso afirmando que todo cristão tem uma capacidade, tem algo que sabe fazer para atender o outro. Assim, quando usamos o que sabemos fazer para abençoar a vida de outro, devemos fazer isso como bons administradores da graça de Deus, que é multiforme, ou seja, se apresenta de várias maneiras, de várias formas. Rapaz, você pode servir a Deus cantando, pregando, limpando o chão. Você pode servir a Deus fazendo um churrasco, numa reunião de homens. Você pode servir a Deus arrumando a mesa, arrumando o cenário, gravando. Olha aqui, olha o tanto de gente que está sendo usada aqui para essa ministração. Para analisar, está usando tecnologia? Tá, mas quantas pessoas foram envolvidas? Irmão, isso é dom. Você está servindo a Deus. Sabe, você está sendo usado por Deus. Continue fazendo o teu trabalho da melhor maneira possível, porque você está fazendo para Deus. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é glorioso, saber que estamos trabalhando para um Deus bendito, a um Deus que nos escolheu, a um Deus que nos chamou para o serviço dEle. Não importa o que nós fazemos para Deus, se estamos fazendo para Ele, é por causa dEle, porque Ele nos deu o dom para fazer. Use esse dom, sabe, para a glória de Deus. Viva nessa perspectiva de glorificar a Deus com os atributos que Ele te deu. Isso é glorioso, glorioso. Os dons devem glorificar a Deus. 1 de Pedro 4,11, estou seguindo o texto. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Se alguém fala, essa comunicação tem que ser feita de acordo com os oráculos de Deus. Nos tempos de Pedro, os oráculos eram as escrituras do Antigo Testamento, os ensinos de Jesus e as pregações dos apóstolos. Hoje, o nosso falar, pregar, evangelizar, exortar ou ensinar, deve ser segundo a Bíblia e glorificar a Deus. Devemos ter como alvo principal a pessoa de Jesus Cristo e sua obra na cruz e no túmulo vazio. Quando falarmos, nós temos que entender que nós não estamos falando palavras que muitas vezes são humanas apenas, mas pronunciamos a palavra de Deus que tem poder para transformar vidas, a mensagem do Evangelho que transforma pecadores, a mensagem da cruz que é loucura para o mundo, mas que alcança o mais vil pecador, a palavra de Deus que nos lava, que purifica a nossa mente, o nosso corpo. Há algo grande sendo feito. Nós estamos trabalhando para o Deus que criou os céus e a terra, e Ele colocou essa obrigação, esse dever, esse privilégio, essa responsabilidade nas nossas mãos. Quer seja quando você pregue aqui no púlpito, ou pregue para o teu amigo, na rua, ou no colégio. É a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus.
que produz frutos. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. O serviço da palavra, o sentido da palavra serviço nesse texto refere-se a toda a necessidade da igreja e sua missão. É tudo, meu irmão, tudo que for acontecendo, sabe, nesse mundo, na igreja, na missão da igreja, sabe, todo o serviço nós devemos entender que nós temos que fazer o melhor, porque fazemos para o Senhor. Toda a necessidade, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tem um menino, eu falo menino porque é jovem ainda, acho que não tem 30 anos, o Carlos. Esse rapaz, ele foi alcançado pela graça de Deus. Esse rapaz, eu tive momentos com ele lá no Projeto Restauração, na Casa de Recuperação, em que eu pude ver a presença de Deus, sabe, o agir de Deus na vida dele. Ele foi liberto das drogas, ele foi transformado pelo Senhor. E esse rapaz, ele vive numa confiança tão extrema, assim, que eu acho que tão gloriosa, que as coisas estão fluindo, estão acontecendo na vida dele, e ele mesmo diz, olha, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo quanto ele tem feito. Esse rapaz, ele cumpriu o tratamento dele na casa de recuperação, ele arrumou um emprego, está trabalhando, e quando ele foi trabalhar, ele não tinha roupas, ele não tinha calça, ele não tinha calçado, ele não tinha nada, ele teve que arrumar um quartinho no fundo de uma casa para mudar, mas ele não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha cama, não tinha nada. E aí ele arrumou algumas coisas e eu conversando com ele, e eu disse, o que você precisa, Carlos? E ele falou, Paulo, eu preciso disso. Ele colocou algumas coisas que ele precisava. Ele falou, eu vou tentar falar com os irmãos, para ver se eu consigo alguma coisa com eles. Tem um grupo de irmãos da igreja, e eu vou colocar lá a tua necessidade. Irmãos, isso é para a glória de Deus. Os irmãos foram rápidos em ajudar, sabe, não ficaram, sabe, eu vou ver se eu vou ajudar. Não, eles se dispuseram. O Carlos, ele recebeu mais do que ele pediu, muito mais do que ele pediu, sabe, e ele é agradecido um dia, ele mesmo vai agradecer a esses irmãos, sabe, vocês fizeram diferença na vida deles. Esse amor, sabe, muitas vezes exige de nós rapidez em ajudar a necessidade de alguém. Então, olha, irmão, eu louvo a Deus por sua vida, sabe, você que ajudou, você que contribuiu, você que orou, sabe, continue assim, vamos continuar assim, que nós sejamos canal de Deus para a vida das pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas. É assim que Pedro conclui dizendo, você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Ele faz a obra e usa quem Ele quer. Isso é glorioso. De que modo devemos servir a Deus? Primeiro, devemos servir com dedicação até o fim. Segundo, devemos servir com os dons, dando glória a Deus. Terceiro, devemos servir com alegria, mesmo diante do sofrimento. Terceiro e último, vejamos algumas lições aqui. Vamos usar o texto. Primeira lição, o sofrimento é inevitável. 1 de Pedro 4, 12 e 13 está escrito, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro adverte os irmãos quanto às perseguições. A presença das provações na vida do crente, no mundo não crente, é inevitável. Sabe, não pense você que a vida cristã, sabe, é como curtir férias.
Não, a vida cristã é luta, a vida cristã é batalha, a vida cristã é guerra, guerra num bom sentido, uma guerra que traz paz, sabe? Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É luta diária, todo dia. Não pense que é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Sabe, a vida cristã, muitas vezes, é cheia de coisas boas, de coisas gloriosas, mas também é cercada por coisas difíceis, por lágrimas, por dor, por choro. Sim. Pedro alerta os irmãos para que eles não se surpreendam, nem estranhem por causa do sofrimento, mas alegrem-se por sofrerem por Cristo, participando de seus sofrimentos. Alegrem-se por sofrerem por Cristo. Loucura para o mundo. Por que eu coloquei loucura para o mundo? Imagine você que uma pessoa possa se alegrar no sofrimento. Ah, rapaz, isso aqui é loucura. É loucura. Para analisar. Quem gosta de sofrimento? Não estou dizendo que o cristão gosta, não, tá? Nós não somos masoquistas. Nós não queremos sofrer. Mas, quando acontece, quando vem, nós precisamos descansar em Deus, nos submeter a Deus e entender que a vontade de Deus está sendo manifesta nas nossas vidas. É fácil? Não. É muito difícil. Muito. Segunda lição: felizes são os que sofrem por amor, por causa de Cristo. 1 de Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Alguns cristãos sofriam ofensas morais pelo simples fato de serem cristãos. Não deviam sentir-se tristes por isso, mas bem-aventurados. Isto é, uma pessoa que tem uma felicidade indizível, inexplicável. E havia uma razão especial por que deviam se sentir assim felizes. Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Isso vale para cada um de nós hoje. Jesus, Ele nunca disse que nós não teríamos aflições, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. E isso que deve consolar o nosso coração. Sabe, eu já presenciei pessoas, já sofri muito, e já presenciei sofrimento de muitos irmãos, de muitas pessoas. Então não é fácil, mas o Espírito de Deus, Ele traz consolo ao nosso coração quando nós sofremos. Lembrei do sofrimento de vários cristãos. Nossa, tem aquele irmão Yun, na China. Olha, eu nunca li um livro, 2 livros que falaram tanto de sofrimento como Torturados por Amor a Cristo e O Homem do Céu, desse irmão Yun. O cara sofreu tanto na cadeia, bateram tanto nele, que quando a esposa dele e a mãe dele vieram visitar ele na cadeia e trouxeram ele, a esposa não o conheceu e a mãe também. Para analisar uma coisa dessa. Bateram tanto no cara que a mãe dele não conheceu ele, nem a esposa. O camarada sofreu. Eu aconselho você, sabe? Pega emprestado, compra esse livro, O Homem do Céu, né, do irmão Yun. Esse cara ainda vive, ele está pregando o evangelho, lá na janela 1040, ele é missionário ainda, ele não desistiu, está lá sendo usado por Deus. Rapaz, muitas vezes se acontecesse comigo o que aconteceu com ele, eu não ia querer saber nunca mais de ficar perto de alguém que poderia me machucar, e o camarada ainda tem coragem de voltar lá. É louco? Não. É um cristão autêntico, alguém que entendeu a vontade de Deus, alguém que entendeu que nós fomos comprados, e se fomos comprados, não pertencemos mais a nós mesmos. O que leva uma pessoa a morrer por amor a Cristo? Para analisar. O que leva uma pessoa a morrer por amor a Cristo? 1 Coríntios 13, 14.
contentamento, sabe? É algo que não tem como descrever. Uma pessoa que morre por amor a Cristo, ela sabe que a vida dela está nas mãos de Deus. Ela sabe que é Deus que controla todas as coisas, e se está acontecendo aquilo ali, é por permissão de Deus, por vontade dEle. E é por isso que ele se entrega, ele se rende, ele morre por amor a Cristo. Pedro escreve: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Aqui Pedro abre um parênteses. Por quê? Ele vai falar de sofrimento, e ele fala, mas você tem que tomar cuidado. Você está sofrendo por quê? É por amor ao Evangelho? É por amor a Cristo? Ou porque você é assassino? Porque você é trambiqueiro? Porque você é desonesto? Olha só, Pedro abre um parênteses aqui. Sofrer por Cristo traz felicidade, porém sofrer por uma infração cometida é consequência da desobediência às leis e traz castigo. O tempo de pressão e pobreza em que vivia a igreja primitiva propiciava, humanamente falando, algum tipo de infração, mas Pedro recomenda que nenhum cristão devia ser acusado disso por motivos justificáveis, porque se o fizesse, teria com justiça o castigo imposto pela sociedade. Tem muitos que sofrem como consequência de seus erros. Tem alguns que colocam a culpa no diabo. O camarada vive uma vida toda estrupiada, desonesta, compra e não paga, e depois diz, sabe, é culpa do diabo. Rapaz, o diabo não abriu ficha em nenhuma loja para comprar não, foi você. Vá lá e pague a sua conta. Isso é um exemplo só. Tem pessoas que vivem uma vida toda torta. O camarada está no terceiro casamento, e aí vem se aconselhar, muitas vezes, com um pastor, dizendo, pastor, eu não sei, meu lar está tudo desestruturado. É claro, foi desestruturado lá atrás, no primeiro casamento. É claro que Deus perdoa. Só que é o seguinte, a consequência vem, meu camarada. A consequência vem, não adianta. E aí não coloque a culpa no diabo, sabe? Seja homem e assuma a sua própria responsabilidade, dizendo, não, eu errei, eu falei, eu estou vivendo isso aqui porque eu plantei errado lá atrás. Isso vale para tudo. Terceira lição e última, o justo juiz julgará tudo e a todos. 1 de Pedro 4, 16 a 19, está escrito, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, o nome de cristão. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Que coisa gloriosa, que texto glorioso isso aqui, viu? Nesse texto, Pedro introduz a ideia de que os sofrimentos pelos quais os cristãos passavam tinham caráter de juízo, e não apenas de prova. O juízo é abrangente e é sobre todo o mal, mas havia chegado o tempo de começar pela casa de Deus, a igreja, as pessoas. Não é sobre o templo aqui. A igreja foi derrubada lá, o templo. Não, não é esse sentido. Somos nós. É a comunidade de pecadores que foram alcançados pela graça de Deus. Antes de cobrar justiça dos de fora, Deus a cobra dos de dentro. Primeiro ele julga seus filhos, depois julga o mundo. A diferença está no propósito. Isso aqui é glorioso. Ó. O juízo de Deus sobre seus filhos visa disciplina. É por isso que eu e você, quando nós muitas vezes passamos por algumas coisas difíceis, nós devemos refletir e pensar, Deus está tratando comigo porque eu sou filho. Olha só o que diz lá, Hebreus 12, do 5 ao 11, está escrito, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga, Deus castiga? Castiga. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina.
Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, meu irmão, quando nós somos disciplinados por Deus, para não sermos condenados com o mundo. Deus, Ele trata com a gente. Deus, Ele vai nos moldando para que Cristo apareça. Sabe, para que o caráter de seu Filho amado Jesus, ele seja evidenciado por nossas vidas, que nós sejamos expressão da graça de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos dessa vida, sabe, entendendo que Deus está agindo. 1 Coríntios 11:32 está escrito: quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O texto da ceia lá, né, para examinar a nós mesmos. O juízo de Deus sobre os seus filhos visa disciplina. O juízo divino sobre os de fora visa condenação. Se Deus é severo para conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Certamente que para eles as perspectivas não são nada boas. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Aqui, claro, Pedro está dizendo da circunstância da vida cristã, porque nós somos salvos pela graça. Efésios 2:8 diz que é por meio da graça que nós somos salvos, e por meio da fé. Isso não vem de nós, vem de Deus. A vida cristã não é difícil, é impossível sem o Espírito Santo. O caminho é difícil porque é do jeito de Deus e não nosso. Você já parou para analisar isso? Por que tem que ser tão difícil? Porque é do jeito de Deus, meu irmão. A minha filha perguntou assim: papai, ela ouviu a minha pregação, a última pregação, e ela disse: papai, por que a porta é estreita? Não tinha que ser o contrário? Minha filhinha de 7 aninhos, né, a Yasmin. Não tinha que ser o contrário? Não tinha que ser a porta maior para nós servirmos a Deus? Para ser mais fácil entrar? Olha aí para você ver, a menina de 7 anos. Eu disse: filhinha, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Nós temos que obedecer a Deus, filhinha. Se Deus fez assim, nós temos que cumprir assim. É do jeito de Deus. E Deus sabe o que faz, Ele é sábio. O caminho dos salvos é muito difícil, mas o destino é glorioso. Agora, como pode o ímpio, o que não reverencia a Deus, e os pecadores, aqueles que desprezam a vontade de Deus, esperarem a salvação? O que lhes resta é o terror do dia do juízo. Olha só esse texto, já estou terminando. Apocalipse 6, 15 ao 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Olha só que texto. Jesus falou da separação dos bodes e das ovelhas. Mateus 25. Jesus disse, separou os bodes ali das ovelhas, colocou os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, e disse aos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só, e para as ovelhas ele disse: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Agora a pergunta que fica é: nós somos bode ou somos ovelha? Parece, né?
Bode ou ovelha? O que você é? Reflita sobre isso. Pedro então conclui escrevendo: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. 1 de Pedro 4,19. Nós devemos entender que sofremos de acordo com a vontade de Deus. Rapaz, o Romanos 8,28 é tão bom, né? Quando acontece uma coisa bacana, você ganha dinheiro, compra um carrão, e aí você usa Romanos 8,28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas e quando vem o sofrimento? E quando vem a tragédia? E quando vem a dor? Será que nós usamos Romanos 8,28 facilmente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, vale tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. De todos os jeitos. Cristo está sendo formado em nós. E muitas vezes, Cristo é mais formado em nós, na dor, no sofrimento, do que na alegria, no contentamento. É fácil falar Deus está no controle. Porém, é muito difícil viver momentos angustiantes de dor e sofrimento. Só Deus mesmo para nos dar graça em momentos assim. Muitas vezes dá vontade de parar, de sumir, de morrer. Será que só eu penso assim? Rapaz, eu visitei irmãos com câncer, que os camaradas, sabe, clamavam ali, dizendo: eu quero morrer, por que Deus não me leva? Pessoas sofrendo angústias, sabe, tamanhas, que a sua alma não aguenta, e elas dizem e pedem a morte para Deus, de tanto sofrimento. Imagine você padecer sofrimento como muitos estão padecendo, e isso pode acontecer conosco, faz parte da vida. Confiar em Deus quando tudo está bem é uma maravilha, mas e quando tudo vai mal? Aí eu coloquei aqui Nedeca, Robson, Lúcia, Cláudia, a irmã Cláudia daqui da igreja. Tamar sabe o tanto que ela sofreu, acho que é o que mais sabe, visitou ela muitas vezes de angústia. Rapaz, eu não ligo não se esses irmãos estiverem murmurando não, reclamando não, xingando não, porque dor extrema, sabe, leva a gente para isso. Mas uma coisa que eu vejo é que Deus, Ele é glorificado nas nossas vidas e na nossa morte. Deus sabe o que faz. E para encerrar, nós devemos estar convictos de que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Foi Paulo que disse isso. Devemos confiar no Senhor que nos resgatou. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10:13. Devemos descansar no Senhor. É isso que nós devemos fazer. Entendendo que Ele é sábio e estamos nas mãos dEle. E Ele sabe o que faz. Isso sim é maravilhoso. Aquele que criou todas as coisas é capaz de cuidar de mim, cuidar de tudo, inclusive da minha e da tua vida. Vivamos para a glória dEle. E eu quero orar. Vamos orar. Eu convido você a orar, se você pode, fechar seus olhos e ore. Pai, obrigado por tua santa e bendita palavra, que não volta vazia, mas cumpre os desígnios do teu coração. Pai, nós confessamos, Deus, que nós somos dependentes de Ti, que nós precisamos do Senhor, que não há forças em nós, Deus, para que nós possamos Te servir. E Te pedimos graça, Deus, Te pedimos sabedoria, ó Deus, Te pedimos ousadia, para que o Senhor nos use, Pai, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Pai Santo, que a Tua vontade se estabeleça nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, eu sei que nós passaremos momentos muito difíceis, já passamos, mas Senhor,
O Senhor prometeu que estaria conosco, e o Senhor está conosco. O Senhor está com cada filho teu, Deus, espalhado pela terra. Que o Senhor, Deus, dê graça a eles, que o Senhor nos dê graça, Deus, e que o Senhor nos leve a te bendizer, a te exaltar, a te glorificar, em tudo, Senhor, em tudo dai graças a ti, Senhor. Faz isso nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, e usa-nos com propósito, usa-nos, Deus, para a glória do teu santo nome, Pai. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder servir ao Senhor e servir as pessoas. Que o Senhor continue o seu trabalho em nós, que o Senhor continue moldando a vida de seu Filho em nós, e Deus, que Cristo, Senhor, apareça, e que nós, Senhor, sejamos diminuídos, Deus, e que o Senhor estabeleça, Deus, o teu querer, Deus, nas nossas vidas, Pai. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão sofrendo, Deus, que tem dor. Oh Deus, traz alívio, Pai, traz consolo. Deus, se for do teu querer, cura essas pessoas, Deus. Faz acima de tudo como o Senhor quiser, Pai. Pai Santo, obrigado, Deus. Nós te damos graças por tudo, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus. E que Deus abençoe você que ouviu e você que ainda vai ouvir essa mensagem. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, em toda a face da terra. Amém. Amém. Em nome de Jesus.